Esta edição especial continua agora com a análise de José Gomes Ferreira, da SIC, e com o presidente da Associação Empresarial de Leiria, Jorge Santos. Vamos falar do que aconteceu não só em Leiria, mas também noutros distritos e da forma como as empresas e as populações e, no fundo, a economia destas regiões vai viver a partir daqui. Boa noite aos dois. Boa noite. E começamos pelos estragos. Boa noite, Zé. Boa noite, Jorge Santos. No caso de Leiria, já sabe ao certo o que ficou destruído e quanto isso vai custar? O que ficou destruído, e vamos começar pelas empresas, e nas empresas, felizmente, nesta vaga de incêndios de outubro, temos o registro de 2 empresas e também uma oficina de automóveis que andaram à volta dos 500 mil euros, embora em junho esse prejuízo tenha atingido cerca de 30 milhões de euros. Também, obviamente, a floresta, no caso da zona norte do distrito, que foi em junho e agora na zona litoral que foi afetada. E aqui na zona litoral também será destacar que é uma floresta pública que era gerida pelo Estado, que era o seu proprietário e que obviamente deixou que essa floresta pudesse destruir por falta de manutenção e porque não cuidou da gestão desta mesma floresta. São prejuízos incalculáveis, não só diretamente com a floresta, mas depois as atividades ligadas à própria floresta, seja em termos das madeiras, seja em termos do mobiliário, seja em termos do turismo, e vamos ser afetados gravemente pelo turismo, e pela paisagem. Nós vivemos agora numa zona que é um autêntico desolo a verificar, e é quase inabitável o que existe ali, depois de uma floresta que tem 17 mil hectares, em que arderam 14 mil. Portanto, da floresta pública que temos ali na região de Leiria. Deixe-me recuar aqui um pouco em relação ao que se passou no domingo. Certamente também terá tido relatos dos empresários da zona de Leiria, da forma como eles também tiveram de enfrentar o fogo no domingo, para que de facto não perdessem tudo. Ainda assim foi impossível evitar, em muitos casos, a perda total. Sim, exatamente. Nestes 2 casos foi impossível evitar a perda total. Nós conhecemos o caso de uma empresa, conheço o caso de uma empresa da região ali da Marinha Grande, que conseguiu evitar, a muito custo, porque estava dentro da zona da floresta e podia ter ardido completamente. E houve muitas empresas que estiveram em situações de prevenção, porque felizmente os ventos não mudaram, foram sempre no sentido sul-norte, porque se tem havido uma mudança de ventos, obviamente teria sido muito mais grave, porque teria abrangido muito mais empresas, ou teria abrangido empresas de uma forma muito mais significativa. Já vamos falar como esses empresários e empresas, não só em Leiria, mas no resto do país, podem renascer. Zé, boa noite. O Governo hoje, através do Ministro do Planeamento, disse que as empresas que foram afetadas pelos fogos podem recorrer ao layoff como forma também de salvaguardar os empregos dos trabalhadores. É a resposta certa neste caso em que o Estado é acusado de falhar? Digamos que isso pode ser um instrumento, mas é um instrumento que certamente tem um impacto muito limitado, resolve pontualmente uma questão que é para depois permitir que, reconstruída a infraestrutura, se volta a chamar a mão de obra e no intervalo não estarem com o custo e, portanto, isso é um instrumento que pode ajudar os empresários, mas, entretanto, as famílias ficam com dificuldades, obviamente. Agora, a questão é muito mais vasta. A questão tem e por isso mesmo estava-te a perguntar se era a resposta certa quando o Estado é acusado. Pontualmente e parcialmente, sim, mas isso é apenas uma gota d'água, por assim dizer, para utilizar a expressão mais facilmente compreensível. Eu digo que já de si, o viver-se como empresário e como investidor no interior do país é uma aventura, e é uma aventura muito custosa, e que, se já de si os empresários portugueses em relação aos de outros países europeus têm muito mais custos, e já falámos muitas vezes aqui desses custos, ser empresário no interior ou nestas zonas é ainda mais difícil porque as decisões são sempre tomadas longe e em Lisboa e no ar-condicionado dos gabinetes de Lisboa, como eu costumo dizer. Portanto, logo por aí há uma desvantagem. E depois, quando há estas situações de catástrofe, felizmente, e digo felizmente porque não devia ser assim, felizmente não devia ser assim no habitual, mas felizmente que pontualmente nestas situações há um fechado de olhos da parte das autoridades que fiscalizam e que fazem a fiscalização sequencial no que é reconstruções, não é preciso estar à espera de licenciamentos. Felizmente que essa parte existe.
Habitualmente é um inferno para os empresários poderem construir alguma coisa ou fazer alguma coisa. Mas também agora as autoridades já disse fecham os que é olhos. preciso primeiro acionar os seguros. Isso é outra coisa, que é a parte indemnizatória. No que diz respeito à possibilidade de agora deitarem mãos à obra, seja particulares, seja empresas, felizmente que há um fechar de olhos dessas autoridades e das próprias câmaras municipais. Porque se fosse como habitualmente, aquilo é uma via sacra para se conseguir fazer alguma coisa. O representante dos empresários que está aqui connosco falará com muito maior propriedade sobre isso, mas eu vejo casos de pessoas que conheço, que são empresários, que para fazer um muro têm que pedir 1001 licenças, para construir um anexo da sua fábrica, é um horror de burocracias. Felizmente que essa parte, nestes dias e nestas semanas que vão correr, as próprias autoridades fecham os olhos, no bom sentido, e deixam andar. Mas depois é toda a envolvente, que tem a ver com uma ajuda expedita do Estado, que não acontece. Eu fico impressionado como é que na Galiza, ao fim de poucos dias, aparece um governo regional a dizer é X por cada vítima. Há um valor fixado. Podemos precisar, de facto, na Galiza o Governo Regional vai, enfim, já decidiu já está estipulado o valor das indemnizações. É óbvio que são apenas 4 pessoas que morreram, mas esse valor é de 75 mil euros por cada família e, entretanto, relativamente à reconstrução das casas, todas as casas de primeira habitação vão ser pagas pelo Governo Regional da Galiza a 100% e as de segunda habitação a 40%. É um contraste enorme. Ficou decidida em 4 dias. É um contraste enorme. Eu nem estou só a falar da questão de se definir rapidamente esse valor. Há uma outra questão que é jurídica, que é muito mais vasta e até mais importante no seu impacto, que é definir o perímetro da responsabilidade, que é se o Estado diz que paga uma determinada quantia, já está a dizer que está a assumir uma culpa. E isso permite a tudo o que são complementos em seguros privados que sejam acionados. Porque no Estado português o que se passa neste momento em relação ao Pedrógão é que ainda nem sequer o âmbito da culpa foi definido. E, portanto, em relação aos outros incêndios... já lá vão 4 meses, não é? Claro. Em relação aos outros incêndios nas outras áreas, quantos meses vão passar? E depois o que acontece é que as próprias seguradoras dizem, se o Estado ainda não definiu a sua comparticipação como responsável, nós também não vamos avançar. E o que é que resta às pessoas? Avançarem para tribunal. E para avançarem para tribunal, o que é que têm que fazer? Estar a custear todos esses processos. Isto é um contraste tão grande que este processo é, de facto, com a Espanha e com outros países. Na resposta do Estado em atribuir indemnizações a quem perdeu parte da sua vida. Na parte particulares não tenho conhecimento, mas posso dizer que na parte empresarial a CCDR Centro, a Comissão de Coordenação Regional do Centro, aí atuou rapidamente. Fez um levantamento dos prejuízos, estou a falar de junho, agora também possivelmente vai replicar o que está a passar agora. Fizeram um levantamento de 30 milhões de euros e reprogramaram o programa operacional regional através de um programa que é a reposição do potencial produtivo e que abrangeu os concelhos de Pedrógão, de Castanha de Pera, de Figueiró dos Vinhos, Sertã, Penela, Góis e Pampilhosa da Serra. E pode ser que essa programação foi feita em 20 de julho. Em 21 de junho podiam ser emitidos avisos e foi aprovado em 17 de agosto. Isto prevê o seguinte, prevê 85% a fundo perdido. Estamos a falar para instalações e equipamentos. Obviamente não abrange inventários, não abrange estoques. E nesta altura, e já tenho a lista, já há 20 empresas que apresentaram candidaturas e há um adiantamento de 25%, até 500 milhões de euros, dos quais já beneficiaram mais de 15 empresas. Portanto, neste aspecto, atuou. Há outro aspecto que é muito importante e que foi aqui falado, que tem a ver com as pessoas. E das duas uma, as empresas optam por despedir as pessoas e levar, que vão para o subsídio de desemprego ou fazer layoff, mas o que os empresários estão a optar é por manter essas pessoas. E para manter essas pessoas é preciso que haja, seja de parte do Ministério das Finanças, em que possa haver, porque as empresas não têm receitas, não estão a ter resultados, que possa haver um apoio nessa área, assim como o Ministério da Segurança Social, que já está a fazer alguma coisa. Mas isso já foi feito depois de Pedrógão? Essa solução que propõe já foi feita em Pedrógão? Foi feito depois de Pedrógão, portanto foi atuado diretamente. Os municípios têm feito também um trabalho muito importante no sentido de poder agilizar ainda mais as autorizações. Eles têm vindo um trabalho que tem vindo a evoluir, mas para as autorizações de construção, de agilizar muito mais essas operações. Portanto, isto está em marcha nessa área, embora é preciso ir mais longe. É preciso que haja um apoio maior em termos na administração fiscal,
E, portanto, porque há pagamentos por conta, há uma série de coisas, quem não tem resultados não tem lucros, porque será com certeza mais barato, e será mais barato ao Estado fazer esse apoio do que ter que pagar subsídios de desemprego ou as empresas levarem para layoff. Portanto, é uma questão de opção também, e acho que o Estado também deve ter também esse contributo, será muito importante que seja dado também para as empresas, para mitigar e para ajudar também que as empresas possam ajudar as famílias a mitigar esse problema. Porque a reconstrução das empresas não é feita imediato. As empresas, apesar de terem estes apoios, até voltar a construir uma empresa, até voltar a construir esse mercado, é um processo muito longo e é um processo muito difícil. Tem ideia de em quantos anos será recuperável aqui a situação económica, por exemplo, da região de Leiria? Olha, há várias... Vamos a falar nas empresas que se calhar podem ser recuperadas, algumas em 2, 3 anos, 4. Portanto, muitas vezes é preciso recuperar o mercado. Os clientes não vão ficar à espera de não ter os produtos, que a empresa seja reconstruída. Mas temos, por exemplo, e vamos ao caso do Pinhal de Leiria, o caso da Mata, o Pinhal de Leiria demorará no mínimo 50 anos a reproduzir. Portanto, toda a indústria que está lá, como sabe, um pinhal demora 30, 40 anos. Se forem agora replantar o pinhal, só daqui a 30, 40 anos é que estará disponível. Até lá, onde é que se vai comprar madeira? Temos que ir importar. Vai haver um grande impacto. Até conseguir o equilíbrio para a rotação de todas essas madeiras, vai demorar muitos anos a ter. Mas agora deixe-me dizer, porque aqui há uns anos a mata era mantida, até há 12 anos, okay? Havia uma limpeza de todo o pinhal. E essa limpeza garantia que a propagação dos fogos era muito mais lenta ou até não existia. E de há 12 anos para cá deixou de existir? Deixou de existir. É um mato muito elevado que facilitou toda a propagação. Nós temos um caso, eu estive hoje, antes de vir para aqui, fui ver, porque tinha chamado a atenção, do eucaliptal, que está no meio de pinheiros. Estamos a falar do eucalipto, que é, no fundo, o bicho mau disto tudo. Era eucaliptos que estava, eu não sou a favor dos eucaliptos, não é isso que eu estou a fazer, mas como estava mantida essa parte de eucaliptos, entre pinheiros e entre pinhal, e não ardeu. Aliás, convidava a SIC a ir visitar para mostrar mesmo qual é que, com pinhais limpos, podemos proteger a floresta e não é um mito. Mas, quando se faz a limpeza e corta o mato dos pinheiros, estamos a aumentar a produtividade, porque os resíduos que são gerados vão fertilizar as terras e vão aumentar a qualidade da madeira e obviamente, a produtividade que se pode retirar dos pinhais. Portanto, há aqui uma série de poupanças que foram feitas, que eu não chamo poupanças, porque houve uma falta de visão, estamos a poupar dinheiro agora para depois gastar. Isto é como a linha de ovos de ouro, abrimos a galinha, matámos a galinha, porque não quisemos, em determinada altura, gastar dinheiro na manutenção. É como não manter as máquinas, ou manter a fábrica e deixar que a fábrica vá arder. José, eu gostaria de regressar aqui à questão também da economia e das empresas, um pouco com a mesma pergunta que a Sara fez ao Jorge Santos. Quanto tempo é que estes concelhos, muitas vezes são concelhos pequenos, mas até têm zonas industriais razoavelmente bem desenvolvidas, quanto tempo é que eles recuam, no fundo, não é? Ao perderem um parque industrial? É difícil de calcular, mas depende dos setores de que estamos a falar. Se for relacionado com o turismo, é claro que as pessoas que vão visitar zonas verdejantes e com cursos de água onde têm praias de interior, praias fluviais, é completamente diferente de chegar agora a uma paisagem em que esteja tudo desolado com o cinza e o castanho como cor predominante. Se bem que haja pessoas que, por solidariedade, até fazem o turismo interior para ir deixar, e é neste sentido literal, deixar algum dinheiro no próprio uso e fruição das estruturas de turismo durante algum tempo como maneira de ajudar. E isso é extremamente importante e há pessoas que fazem isso. Sentem-se compelidas até a ir para ajudar. Mas depois, com o passar das semanas e dos meses, isso acaba por baixar. E há transformações que depois perduram no tempo por décadas. Por exemplo, aquilo a que temos assistido, e eu sou natural de uma pequena aldeia do interior do país, como se sabe, o que eu tenho assistido à transformação social até daqueles meios é impressionante. Porque eu lembro-me, quando era pequeno, que havia uma economia que se baseava, obviamente, numa agricultura de subsistência, mas depois havia uma parte comercial e relacionada com a silvícola e com a venda desses produtos que alimentavam indústrias, desde a resina,
que entretanto desapareceu quase completamente essa colheita, que depois voltou recentemente até voltou a existir porque houve uma escassez do outro lado do mundo, na China, mas depois entretanto voltou a perder o valor económico, portanto praticamente já ninguém explora. A própria madeira de pinho que existia em largas extensões com os sucessivos incêndios, há pinheiros, mas são mais pequenos e de 7 em 7 anos arde tudo. Portanto, aquele rendimento que existia de muitas famílias, e isto é uma questão que é social e até tem a ver com a organização do próprio país em termos a possibilidade das famílias terem mandado os filhos estudar, terem dado mais formação aos filhos. Havia um rendimento que permitia que muitos filhos dessas terras fossem para as cidades, tivessem estudado, tivessem se tornado engenheiros, médicos, por aí fora. Havia essas histórias de pessoas com esse tipo de economia local conseguiam sustentar a educação dos filhos e até no nível superior. E isso foi mudando. É evidente que o acesso ao ensino superior também foi mudando e tornando-se, felizmente, mais fácil. Mas essa economia baseada nesse tipo de receitas desapareceu quase por completo. E o que aconteceu? Isto é uma análise linear que se faz, por exemplo, ao preço da madeira. O preço da madeira caiu 25% a 30% em 25 anos. Mas caiu em termos nominais, em termos reais, caiu mais de 50%. E isso tem a ver com o decréscimo da qualidade e da quantidade existente e tem a ver com uma alteração completa da própria fileira e da maneira como se estabelecem os preços que caem a cada vez que há incêndios brutais que levam a que haja disponibilidade num primeiro momento de madeira queimada e depois já não existe. Depois acontecem até importações pontuais para certo tipo de indústrias. Portanto, tudo o que tem a ver com esse tipo de economia alterou-se radicalmente e em certas zonas nunca mais se recompôs. Tudo o que tem a ver com outro tipo de atividades agrícolas e agroindustriais, a natureza faz o seu trabalho. Em breve, felizmente, se houver chuva em abundância, a natureza acaba por fazer o seu trabalho. Mas há uma disparidade enorme de capacidade de recuperação. E é isso que é importante os poderes públicos olharem e ajudarem quem mais precisa no primeiro momento. Só uma última questão, uma resposta um pouco mais rápida, Jorge Santos, porque já esgotamos aqui o nosso tempo. Ainda assim, não queria deixar de lhe perguntar... Enfim, uma expectativa, nós sábado temos um Conselho de Ministros extraordinário, poderá decidir aqui alguma coisa em concreto relacionado com a floresta. Falamos de empresas, muitas delas, claro, que vivem da floresta. O que é que acha que seria prioritário sair desta reunião de sábado, como empresário de uma área tão afetada este verão? Eu acho que nós temos uma grande oportunidade agora para trabalhar. Esta desgraça, e vamos ver aí a oportunidade, porque... Focam-se muito no combate aos incêndios. O trabalho deve ser feito na prevenção. Costumo dizer que a melhor forma de não ter, ou de resolver um problema é não o ter, é evitá-lo. E, portanto, o foco tem que estar na prevenção, tem que estar na reflorestação e na forma como é feita a reflorestação, na forma como vão ser feitas e mantidas as florestas. Porque as florestas que são mantidas, que são limpas, que são trabalhadas de uma forma profissional e com gestão, não têm problemas de incêndios graves. Tem também a questão da prevenção dos incêndios. Se há um dia, como houve no domingo, obviamente não basta dizer que é um aviso laranja, um aviso amarelo ou um aviso vermelho. É preciso criar mecanismos para que possam ser detectados rapidamente e atacados rapidamente. Porque se o fogo não for atacado logo nos primeiros momentos, ele vai expandir e torna-se incontrolável. Isso é o grande problema. Nós estamos muito focados em comprar carros para os bombeiros, em criar meios, em fazer isso tudo. Não vamos atrás. A floresta já está destruída. Vamos reconstruir a nossa floresta de uma forma diferente. Vamos, e apostar mais e vamos reestruturar a floresta existente. Temos que trabalhar, não podemos continuar... No fundo, para poupar dinheiro depois temos que aprender com as asneiras. Nós temos que aprender, nós continuamos a ser o país que não aprende. Vamos repetindo sempre os mesmos erros. Portanto, Jorge, acho que é fundamental. Muito obrigado por ter estado connosco. Okay, obrigado. Obrigado. Obrigado aos dois.